quais eram as inovações favoritas da empresa dos últimos 3 anos. Pedi para eles escreverem. E eles foram lá, me deram todos esses stickers. E eles falavam o que aconteceu, quais foram as melhores inovações nos últimos 3 anos nessa empresa lá no Sudeste da Ásia. Aí eu pedi, por favor, coloque em categorias. Pegue esses stickers e coloque nas 3 categorias diferentes. O que é uma inovação eficaz? O que é de sustentabilidade? O que é transformadora? E aí, quando eu perguntei assim, puxa, você tem isso aqui, bem interessante. A gente tem um gerenciamento de busca que nem a Amazon, agora fala, puxa, isso é uma ótima ideia, mas você não pode deixar só nisso aqui. Aí a gente foi lá, reorganizou para que parecesse a imagem de verdade, e isso aqui é o que geralmente acontece, 95% ou talvez até mais dos esforços de inovação se concentram em eficiência e sustentabilidade. E eu não estou falando que isso é errado. Melhorar o que você já tem é importante, mas não vai trazer você para a próxima década. Talvez não vai te levar nem para os próximos 5 anos. Se tudo que você faz é isso, você está perdido. Eu gosto de mostrar isso para equipes de liderança para que eles possam perceber que essa é a imagem que nós queremos, porque eles estão investindo nessas tecnologias malucas, tipo blockchain, robótica, eles acreditam que eles estão inventando o futuro. Mas se você só está usando essa tecnologia para melhorar um modelo de negócios que está em caminho de se tornar obsoleto, então você vai ter um problema. E o último é, inovação não significa tecnologia ou pesquisa em desenvolvimento. As pessoas se confundem com esse ponto. A inovação ela é muito simples. É criar valor para o cliente e para o seu negócio. E talvez isso possa ou não usar tecnologia e não necessariamente pesquisa e desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. Você pergunta, você sabe que empresa conseguiu fazer uma disruptura na tecnologia, na indústria, com uma tecnologia inferior? O meu exemplo favorito é o Nintendo Wii. Porque quando eles lançaram o Nintendo Wii, adivinha só, em questão de tecnologia, era um console de jogos inferior competindo com consoles muito sofisticados e tecnológicos. O que eles fizeram? Eles usaram uma tecnologia que eles já tinham, que era o controle de movimento para criar jogos divertidos. Você pode jogar tênis que nem o Roger Federer, você pode jogar tênis que nem ele, você pode brincar com a sua família. Eles não se importaram com os gráficos, processos, e isso fez com que eles conseguissem um modelo de negócios extremamente lucrativo. Então, pensa nisso. Tecnologia inferior, mas um mercado que não estava sendo atendido. Então, eles tinham um modelo de negócios muito produtivos, muito lucrativos. O que você precisa se lembrar é, a tecnologia pode estar ou não envolvida nesse ponto. Agora, vamos pensar em como a gente pode fazer isso acontecer dentro das empresas. Vou falar um pouquinho dos pontos fracos, talvez de alguma coisa que não esteja indo muito bem dentro das empresas agora. Agora você olha para 2 outras variáveis, o retorno real, quanto dinheiro essa empresa está gerando, é lucrativo ou não, e você olha para um outro tipo de risco, você olha para o risco de morte e disruptura. Será que essa é uma empresa que provavelmente vai morrer ou vai sofrer disruptura de alguma forma? E quanto mais disruptura, menos lucro você vai ter. Você precisa gerenciar esses 2 portfólios. Eu vou te mostrar a consequência disso. Eu vou fazer uma pergunta retórica, porque eu não consigo que vocês coloquem no chat aqui para mim, mas eu quero que vocês pensem na resposta. Se você for uma empresa que já está aberta, já está funcionando, e você tem um lucro de bilhões de dólares, quantos projetos de inovação de 100 mil dólares você precisaria investir para conseguir produzir um super sucesso? Quantos projetos aqui você precisaria investir e explorar e testar para conseguir criar uma empresa multibilionária? Pensa nisso. Eu vou precisar de 10 projetos e aí sim, $1 milhão, vezes 10, eu vou conseguir. Será que seriam 100 para eu conseguir 100 milhões? Para criar talvez um sucesso bom, ou talvez 1.000? Talvez você tenha que investir $100 milhões para conseguir esse negócio aqui.
qual que é o número que vocês acham que é o número real? E daí vocês podem pensar quantos projetos vocês investem na sua organização. É 5? São 5? São 10? 30? 50? 100? Pense. Eu vou dar a resposta. Na verdade, são 250 projetos que você precisa investir $100 mil, você precisa testar, e você vai ver que desses 250, 162 vão dar completamente errado. 87 vão ter algum tipo de sucesso, talvez eles vão fazer $10 milhões ou $20 milhões em receita, e somente somente um se tornará um grande sucesso. E de onde eu tiro esses dados? Por que eu posso falar com certeza de que provavelmente esse seria o gráfico de vocês? Porque a proxy mais próxima é investir nesses capitais nos estágios iniciais. E o que você pode ver de pessoas que investem em projetos que já estão um pouquinho crescidos, por assim dizer, 6 de 10 investimentos dão super errado. Eles não trazem dinheiro de volta. Se você colocar $100 mil, você vai receber menos se receber alguma coisa. 3 de 10, eles vão te trazer algum retorno. Talvez eles retornam $200 mil ou $1 milhão, mas eles não são um grande sucesso, um sucesso enorme. Só 4 de 1.000, que é um de 250, por isso que eu falei aquele número, esse sim é um grande sucesso. E o que isso significa? Significa que você não pode escolher o vencedor. Em inovação, você não vai saber que ideia vai dar certo. E se você acha que você pode receber essa inovação, saber qual a ideia é inovadora, isso é muito arrogante, porque a indústria inteira, em Venture Capital, eles não conseguem. Por isso que eles investem num portfólio de ideias, porque eles sabem que um projeto vai cobrir o retorno do portfólio como um todo. Isso é muito abstrato. Como é que a gente vai fazer isso? O Vale do Silício faz isso. Venture Capital no Brasil e qualquer outro lugar no mundo faz isso. Como a gente faz isso numa empresa? As empresas estão começando a trabalhar assim. Eu vou dar o exemplo da Bosch. É uma empresa de engenharia alemã. Eu vou mostrar como vocês podem fazer isso em empresas menores também. Essa pessoa aqui, Uwe Kirchner, ele começou o programa de aceleramento da Bosch com essa lógica, porque pensando que não dava para escolher qual que seria o certo e a maior parte dos projetos ia dar errado e não tinha problema. Espero que vocês possam ver a imagem. Num período de 3 anos, eles investiram na fase 1 em 200 equipes diferentes. Mas o que é importante? Eles só deram 3 meses em tempo para trabalharem naquela ideia e eles deram 120 mil euros. Depois de 3 meses, eles aposentaram 70% dos projetos. Então, eles só investiam 30%. Aquelas 60 equipes que restaram, eles mataram os outros projetos. E não tinha problema. Eles não chamam que essas pessoas, aqueles que não deram certo, assim, gente, talvez a tecnologia é muito cedo, o mercado não está pronto. Às vezes é a culpa da equipe, mas não faz diferença, porque nós fizemos pequenos investimentos nessas equipes. Agora, essas 60 equipes, eles vão ter 300 mil euros e ganham mais 6 meses. Eles fazem o mesmo processo novamente e aí eles testam. E 75% deles, do projetos, são aposentados. Só 15 negócios, uma fração bem pequena, consegue ir para a fase de execução. E não tem problema, porque eles sabem que criar esses negócios bem-sucedidos é investir pequenas quantidades de dinheiro em muitos projetos para conseguir alguns vencedores. Quando você quer fazer a inovação, você cria esse funil de inovação e um portfólio real. E isso é o que algumas empresas fazem hoje e fazem corretamente, porque eles não entendem. Eles entendem que você não pode escolher o vencedor. Na lógica da execução faz sentido, mas na parte da inovação, não. Fala assim, mas essa é a Bosch, ela é uma empresa grande, a Amazon consegue. Vou mostrar para vocês agora uma empresa pequena que fez a mesma coisa. Essa é uma empresa suíça.
que faz ferros para que você possa passar as suas roupas. Esse é o negócio tradicional e ele já existe há algumas décadas. É um negócio familiar. E os filhos dos fundadores agora estão na direção da empresa. Eles compartilharam essa tarefa de inovar. E eles tinham um orçamento decente para inovar, mas eles perceberam que estava relacionado com a tecnologia e modelos de negócios. Então, eles começaram a fazer pesquisa de tecnologia, eles perceberam que eles poderiam investir num tipo diferente de item para passar roupa. Não apenas você vai ter o ferro, mas você vai ter essa foto aqui da direita, chama IG. Você pode usar isso aqui para tirar as bactérias, para tirar as marcas. É algo muito legal se a gente pensa assim, por exemplo, no Covid-19, isso aqui é um dispositivo diferente. A pergunta era, como é que a gente traz isso para o mercado? Porque não é o mesmo segmento de clientes necessariamente, não necessariamente os mesmos canais. Eu tenho um vídeo, eu vou ver, acho que ele não vai funcionar, eu achei que ele não ia funcionar, então eu vou mostrar a ideia aqui no portfólio. Basicamente, você precisa pensar aqui com esse IG, esse novo dispositivo, como algo que eles fizeram a pesquisa de tecnologia, que você pode fazer antes ou depois, mas eles também tiveram que tirar o risco do negócio no modelo de negócio, porque eles tinham que trabalhar com profissionais da saúde em vez de trabalhar com pessoas que compram ferro. Será que eles poderiam trabalhar mais com a indústria hoteleira? Significa um preço diferente, um segmento diferente. Eles precisaram descobrir isso. E esse é um projeto, talvez de 3 ou 4 ou 5, não são 200, mas a mesma lógica se aplica numa escala bem menor. Quando você está numa empresa de pequeno ou médio porte, e a lógica que eu gostaria que vocês pensassem agora é que você precisa evitar as grandes falhas e a sua morte. Não faça grandes investimentos em grandes ideias, porque boas ideias e ideias ruins no começo, elas são muito parecidas. Mas o que você realmente precisa fazer é aceitar as pequenas falhas, experimentar as coisas, porque é aí onde você adapta as suas ideias e reduz o risco. Aceitar essa falha é crucial. Ele não é o nosso objetivo, nunca é o objetivo, e é sempre muito irritante, mas com a inovação, você não tem como evitar essa situação. Se você pegar esse funil e se você se perguntar, eu espero que a animação está dando certo, eu não sei se a imagem está me acompanhando aqui, você precisa olhar esse portfólio de exploração e se concentrar em duas coisas. Uma é o design da empresa, pensar em modelos de negócios e propostas de valor, e o outro é testar. Você precisa testar as suas ideias, e você vai ficar indo e vindo entre esses dois itens, e o processo é muito simples. Você começa com ideias, você cria um protótipo para o negócio, não um físico. Você pensa assim, puxa, como é que isso poderia ser? Você faz uma avaliação. Se você estiver feliz, você vai para a fase de testar. Você pergunta quais são as coisas que precisam dar certo para isso funcionar, quais são as hipóteses. Você começa a experimentar, como falar com clientes. Por exemplo, simular uma venda. E aí você aprende a partir disso, e daí ou você adapta o modelo de negócio, adapta a ideia, ou você continua com outros experimentos. Esse é o looping duplo que você precisa fazer constantemente para criar novos modelos de negócios e tirar o risco ao mesmo tempo. Esse looping duplo é crucial. O princípio aqui, eu vou desenhar aqui. Quando você pesquisa e testa, você não sabe o que vai dar certo. Sua única tarefa é não construir um negócio, produto, serviço, a tecnologia. O seu trabalho é reduzir o risco de que a sua ideia seja idiota ou que ninguém vai querer a sua ideia. Essa é uma forma mais legal de falar isso. Como que você faz isso? Vamos ver. Você talvez no começo fala com 50 clientes e talvez eles te digam, olha, essa é uma ideia bem idiota. Então, você não vai criar algo que ninguém quer. Parece trivial, mas quando a gente explica, o processo não é claro desse jeito. Se eu perguntasse assim, agora, nessa sala que você está trabalhando em uma ideia, em um projeto,
que você já sabe que vai dar errado, que clientes não estão nem aí para o que você está fazendo. Não porque você não é inteligente, mas talvez porque o processo e a sua empresa forçam que você execute uma ideia de que não vai dar certo. Você precisa constantemente diminuir o risco e investir em experimentos mais sofisticados. Você aumenta o financiamento e diminui o risco. Espero que vocês possam ver isso na tela. Aqui significa que os protótipos de tecnologia, onde você realmente constrói algo, provavelmente só acontece aqui. Você não constrói nada a não ser protótipos conceituais e experimentos no começo. Você testa se os clientes têm aquele desejo, se eles têm aquele problema que você está tentando resolver. E aí você começa a testar a solução antes de construí-la. Por exemplo, podemos fazer um documento digital, PDF, que descreve o produto. Você pode fazer vídeos que faz com que as pessoas sintam que o produto já existe quando ele, na verdade, não existe. Isso vai permitir que você tenha boas conversas. Você simula vendas, onde você pode até pedir para as pessoas comprarem algo que não existe ainda. E você vai aprender que se eles vão comprar de verdade ou não. Se você tiver prova suficiente de que eles vão comprar, aí sim você começa a construir algo. E a pessoa fala, não, mas isso é uma loucura, isso é assustador. O que vai acontecer para a minha marca? Os clientes vão ficar irritados? Não. Se você falar para eles, olha, esse aqui foi um experimento, tá aqui um desconto para um produto existente, ou talvez você vai ter um desconto para esse produto futuro, os seus clientes se tornarão os seus fãs. A gente lançou um livro só sobre esse assunto, testando ideias de negócios com uma biblioteca para ajudar as pessoas a sistematicamente testar suas ideias. Porque, novamente, no começo, você não sabe se a sua ideia vai dar certo ou não. Você precisa ser humilde. A pergunta para você é, hoje, você está gerenciando experimentos no negócio para diminuir o risco das suas ideias? Aí a pessoa fala assim, sim, a gente faz pilotos. Pilotos geralmente estão na fase mais avançada. Pilotos, geralmente, as pessoas não querem nem que eles falhem, que eles deem errado. Você precisa voltar lá no começo. No mundo da exploração, nós começamos com pouca quantidade de dinheiro, experimentos, e a gente só aumenta esse investimento quando a gente tem prova de que vai dar certo. Vou te mostrar aqui uma ideia contraintuitiva. Vocês já ouviram falar de Quibi? Mas quando uma equipe tem mais dinheiro, as suas chances de sucesso diminuem. Você tem menos probabilidade de ser bem-sucedido em inovação quando você tem mais dinheiro. Isso é contraintuitivo e eu vou te explicar por quê. Vou te dar um exemplo do mundo das startups. Talvez você já ouviu falar de Quibi. É como a Netflix, é o equivalente dela, mas está otimizado para celular. São vídeos curtos. Essa era uma startup que teve uma equipe executiva top. Você tem a Meg Whitman, que é a antiga CEO da HP, ou seja, muita experiência. E você tem Jeffrey Katzenberg, um dos mais experientes de Hollywood. E eles foram meio que os fundadores, a equipe fundadora de Quibi. E eles levantaram, arrecadaram 1,75 bilhões de dólares. Sabe o que eles fizeram com isso? Eles criaram a Quibi. E esse é o problema. Quando você tem o dinheiro, você inevitavelmente vai criar algo que ninguém quer. É melhor ter menos dinheiro antes, porque você vai testar e você vai usar com a prova, a evidência, aí sim, para conseguir mais dinheiro. Se você está lá no mercado de venture, se você está dentro do mundo corporativo interno, você precisa mostrar provas. Não um PowerPoint bem bonito, não um plano de negócio. O plano de negócios, onde você descreve as ideias, fantasias e detalhadamente, na verdade, é o inimigo da inovação, porque nós investimos no modelo de negócios e executamos algo que nós não testamos ainda. Então, é super importante fazer rigorosamente essa parte de testar. Você pode baixar algo na internet de graça. Não sei se as imagens estão me seguindo, porque eu consigo me ver aqui ainda.
que eu estou na parte de testar. Eu espero que esteja me seguindo. Nós criamos algo chamado de pontuação de projeto e permite que você avalie cada um de seus projetos, dê nota para cada um de seus projetos. Você faz essa avaliação em várias dimensões diferentes. Talvez os organizadores possam me dar um ok no chat, só para eu saber se as animações aqui, os slides estão dando certo. Se você puder digitar ok no chat, que vocês estejam vendo, que vocês estão vendo do mesmo jeito que eu estou vendo aqui. Qual que é a pontuação? Como que nós fazemos isso? Nós damos essas notas em 4 dimensões diferentes. É desejável? Viabilidade? É adaptável? É viável? Essa equipe mostrou evidência suficiente que os clientes têm o problema e o desejo é a solução? Eles têm um orçamento? Mostre que 5 de 10 clientes têm desejo deste produto. Eles têm orçamento para pagar para isso. Me mostra a evidência de que a gente pode gerenciar a propriedade intelectual aqui. Mostra evidência de que os clientes vão pagar. Não numa planilha, mas você simulou uma venda com 500 clientes, por exemplo. E daí depois você fez um memorando de entendimento. Isso sim é prova real de que as pessoas vão comprar. E o último, adaptabilidade, mostra que a gente está na hora certa. Você mostra essa evidência para fazer decisões de investimentos aqui. E é para isso que serve essa planilha. E você tem tudo que você precisa para criar, para tomar decisões de portfólio. Assim como a gente viu na Bosch. Você faz a mesma coisa. Não é, a gente não está criando um foguete aqui, mas exige que a equipe de liderança tenha uma visão estruturada, porque você não vai investir nas suas ideias favoritas, você vai investir na evidência que a equipe trouxe para você. Último, nós temos alguns minutos para falar sobre estabelecer uma cultura de inovação. Se você não conseguir estabelecer uma cultura de inovação, você nunca vai conseguir inovar. Não é o único tipo de cultura que precisamos. Eu vou falar isso de forma clara, nem todo mundo precisa inovar. Você tem algumas culturas de exploitation sendo muito bom em gerenciar o que você já tem. Eles são incríveis em gerenciar logística. Essa é uma cultura de gerenciamento, explorar o que você já tem. Mas o que você precisa fazer em acréscimo a isso, fazer isso, você precisa criar uma cultura de exploração, criar condições para que os empreendedores, inovadores dentro da sua empresa possam ser bem-sucedidos. Nós criamos uma ferramenta bem simples para isso, chamado de mapa cultural, junto com essa pessoa aqui, Dave Gray. O Dave Gray, ele falou para mim uma vez, olha, eu gostaria de trabalhar na cultura, ajudar para que as pessoas entendam isso. Eu preciso fazer um mapa, fazer com que seja tangível, visível. Ele veio com esse conceito e nós ajudamos a transformar isso numa ferramenta. É simples, mas muito poderoso. Tem 3 caixas. A primeira é fazer um mapeamento dos comportamentos que vai trazer o que você precisa. Essa é a parte visível. Como as pessoas se comportam na sua empresa. Esses comportamentos trarão resultados desejáveis ou não desejáveis, se a gente pensar na inovação. A única coisa que você pode trabalhar são as coisas que permitem ou bloqueiam o que você quer. E isso aqui é o que você precisa se concentrar. Você precisa pensar em coisas formais e informais, políticas, processos. Como que você não pode puni-los por falhas, mas como que você pune as pessoas dentro da empresa? Você não desenvolve cultura como um carro, você faz isso como se fosse um jardim. E aqui, esse é o nosso solo fértil, que vai permitir que comportamentos inovadores sejam criados e tragam os resultados. Você precisa trabalhar aqui, nesse solo fértil, para fazer com que uma cultura de inovação possa surgir. Vamos pensar nos comportamentos. E eu só vou destacar 3 aqui. Nessas 3 áreas diferentes. O primeiro é vontade de inventar e ser pioneiro. Se a liderança
não mostrar uma grande vontade de ser pioneiros, de inventar as coisas, isso mostra para o resto da empresa que a inovação não é importante. Líderes que se concentram, dentro de aspas, que eles se concentram só em execução, isso é importante também, mas que eles se concentram só nisso, significa para a empresa que a inovação não é importante. O próximo, você precisa se certificar de que as pessoas escolham inovação como uma carreira. E para muitas empresas hoje é suicídio, porque você vai ser demitido, e não deveria ser assim. E o último, nos processos de inovação, você precisa sistematicamente mensurar a redução de risco. Não do orçamento e tempo, isso aqui é uma métrica de execução. Na inovação, nós diminuímos esse risco. Deixa eu destacar alguns resultados. Vai criar uma empresa resiliente, que ela é resiliente à mudança e disruptura. Empresas que fizeram isso agora, depois do Covid-19, estão fazendo isso muito melhor. Depois, retenção e alavancar os seus talentos de inovação. Toda empresa tem. Eu nunca vi uma empresa que não tem talento de inovação. O problema é, não tem condições para esses talentos de inovação serem bem-sucedidos. E o último que nós queremos é a diminuição do risco e a incerteza. Infelizmente, muitas empresas têm muitos bloqueios para esse processo. O primeiro é, nós temos um foco trimestral e o líder só se concentra nisso. Significa que você não pode inovar para o negócio futuro, porque você não consegue pensar daqui 5 anos. O sistema de recompensa está focado na execução impecável, e ok para a execução, mas isso é muito ruim para a inovação. Esse sistema de recompensa mata a inovação, você precisa dos dois tipos. E o último é os KPIs de execução. Vamos ver como podemos fazer algo aqui. Vamos pensar nessa cultura de exploração. Tem basicamente 3 áreas que você precisa se concentrar. A primeira é apoio da liderança. Como você faz isso como um líder? Nos 3 minutos que nós temos, eu vou dar algumas ideias. Como nós mudamos a organização e como nós mudamos as nossas práticas de inovação. Primeiro, vamos falar sobre a alocação de recursos. É simples. Quanto tempo a sua liderança, se você é o líder, quanto tempo você gasta com inovação toda semana? Eu gosto de perguntar isso nas redes sociais e eu tenho uma imagem clara de que líderes passam pouquíssimo tempo com inovação. Somente alguns passam bastante tempo fazendo isso. E as empresas que o CEO passa tempo em inovação, você vê isso. O Bracken Darrell, ele é da Logitech, ele passa de 40% a 60% do seu tempo em inovação. E não apenas o seu tempo. Ele, na verdade, realoca recursos para a inovação. 75% dos recursos vindo dos negócios tradicionais que eles têm são direcionados para sementes, que ele chama. Ele fala sobre árvores que são do negócio atual e as sementinhas, que basicamente são as ideias para o futuro. E eles realocam 75% para os negócios futuros, desses negócios que vão cair daqui a um tempo que eles sabem, e ele traz para essas sementinhas do futuro. E ele trouxe isso para a Logitech. E ele fala assim, essa é uma solução, mas também existe uma solução diferente. Você pode trabalhar de forma diferente. Você pode ter na parte direita, onde você tem o CEO e a equipe de execução. Você tem o CFO, você tem o de tecnologia, você tem o de gerenciamento, de marketing, mas você quer criar a mesma quantidade de poder. É como se fosse o chefe de empreendedorismo. Ou é o CEO, ou você precisa criar um nível que tenha o mesmo poder. Ping An fez exatamente isso. Agora você tem o segundo modelo. A gente viu o modelo da Logitech, mas o CEO e fundador Peter Ma, ele falou, eles precisaram criar algo de inovação. Ele contratou a Jessica Tan e falou assim, você não vai acertar de primeira, você precisa explorar, cria uma cultura diferente, e eles investiram. E ela tem o título de co-CEO. E o que aconteceu foi, ela conseguiu criar isso em um período até que curto, e você pode ver o crescimento da receita e da lucratividade é muito grande.
Isso pode ser feito em menos de uma década. Eles saíram das 300 melhores empresas do mundo para as 30 melhores empresas do mundo porque eles levaram isso a sério. E o último item é: você precisa mensurar as coisas de forma diferente. Métricas de inovação. O último aqui é: quando você está pensando nos seus KPIs de execução, você precisa criar novos, diferentes KPIs para a inovação. Você precisa olhar para o retorno esperado e o risco de inovação. E, além disso, a gente mensura quanto tempo você já está testando essa ideia. E é exatamente isso que a Bosch faz. E é por isso que eles podem escolher a ideia vencedora, porque você não investe naquelas que são suas favoritas, você investe em ideias vencedoras. A última coisa é: eu gostaria de mostrar que é interessante. Aqui talvez seja legal vocês fazerem isso sozinhos ou com a sua equipe. Você pode pensar nessa, pegar essas 3 dimensões, baixar essa avaliação aqui que nós criamos para a equipe de liderança. Você pode se perguntar: quão pronto a sua empresa está, inovador, por investir talvez um pouco de tempo, você possa fazer isso com essa equipe de liderança. Se você fizer isso, provavelmente você vai criar uma cultura de inovação. E 1 minuto, eu quase consegui terminar no horário, passei 1 minuto só. Existe mais muita coisa, a gente publica muita coisa de graça. 100 páginas do nosso livro, A Empresa Invencível, são de graça na internet. Eu amo esse tipo de coisa, porque eu quero que mais empresas se tornem invencíveis. Boa sorte a todos vocês e se divirtam.